Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele está acima de tudo, acima de todos, né? Ele é soberano e Ele é aquele que, mesmo sendo um Deus tão grande, né? Ele olha por nós, Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco. Embora nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades aqui, mas a certeza que nós temos que levar conosco é que temos um que é poderoso e que olha por nós e que não nos deixa sozinhos, né? Nos desertos que nós passamos, Ele passa conosco, Ele nos toma pela mão e nos faz, né, passar e nos faz vencer as nossas lutas, nossas dificuldades. Aquilo que sozinho nós não podemos, Ele nos ajuda a passar. Nós podemos contar com Ele, né? Aquele que está o tempo todo do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, que não olha para as nossas fraquezas, que não olha para as nossas falhas, né? Mas que nos olha com amor, que nos olha com misericórdia, né? Sabendo que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós somos dependentes dele, somos dependentes da ajuda, somos dependentes, né, do cuidado dele. E ele é bom. Por isso nós temos que dar graças a ele em todo o tempo, né? Em todos os momentos, todos os dias nós temos que ir a ele e render, né, graças e render adoração ao nome daquele que tudo pode. Eu quero falar um pouquinho sobre os caminhos, sobre de que existe dois caminhos. A palavra de Deus diz que existe dois caminhos. O caminho que é estreito e o caminho que é largo, aquele caminho que conduz a Deus, que nos leva ao Pai, e o caminho que nos distancia dele, né? Um caminho que tem dificuldades, um caminho que nós passamos por tantas lutas, né? E às vezes nós pensamos até em desistir, em sair deste caminho. Nós olhamos, né? Quando aqueles que trilham o caminho largo, né? Que tem uma vida de facilidade, nós pensamos, nossa, por que esse caminho aqui é tão estreito? Por que aqui é tão difícil, né? E aquele vai por outro caminho, parece que as coisas acontecem, parece que é tudo tão mais fácil, né? E a gente às vezes até pensa, vou deixar esse caminho, vou por aquele, né? Ali vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, né? Mas a Bíblia nos diz que nós fazemos a escolha. A escolha é nossa, depende de nós, qual caminho nós queremos seguir. Mas nós vamos ter que ver também o que nós vamos encontrar no final desses caminhos. Se nós formos pelo caminho estreito, nós vamos passar por tantas dificuldades, mas lá no fim desse caminho nós sabemos o que nós vamos encontrar. Nós sabemos que nós vamos encontrar a vida, porque Deus, ele tem uma vida eterna para cada um, né? Mas nós temos também que fazer por onde. Não adianta nós queremos viver aqui de qualquer maneira, levar a nossa vida do nosso jeito, fazer aquilo que o mundo, né, nos ensina, aquilo que o mundo nos mostra, aquilo que o mundo nos pede, porque o mundo, ele quer mesmo, né? Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele age no mundo, ele já está agindo, o espírito do anticristo está agindo no mundo. E ele quer puxar o máximo de pessoas para o lado dele, para esse caminho que leva à perdição, esse caminho que é largo, né? Que é muito fácil ir por ele, que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, podemos viver a nossa vida do nosso jeito, né? Ter uma vida assim de facilidades, mas que nós vamos ver que no final nós temos que entender que esse caminho leva à morte e morte eterna, né? Muitas pessoas dizem, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, eu amo a Deus, mas elas não querem passar por esse caminho estreito. Elas não querem, né, ter renúncias, porque para servir a Deus nós precisamos fazer renúncias na nossa vida. Tem coisa que nós poderíamos viver, né, coisas que não agradam a Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes, se nós vivermos essas situações,
nós vamos estar abrindo mão daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos estar abrindo mão da recompensa que tem lá no final, porque a grande recompensa, a palavra de Deus diz que é no final, aquilo que nós vamos receber, aquele que vencer, aquele que for fiel até no fim. Não é agora. Muitas vezes agora nós não vamos conseguir, né, grandes coisas. Nós não vamos talvez conseguir aquilo, viver da forma que nós gostaríamos que fosse. Mas é depois. Deus tem grandes coisas depois. Nós temos aqui que suportar as dificuldades, suportar as lutas, abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós gostaríamos de ter, de viver, abrir mão de situações. Assim como Jesus Cristo, ele abriu mão de tantas coisas para viver a vontade do Pai, para viver aquilo que o Pai tinha para ele. Ele viveu aqui, mas ele fez a obra que Deus colocou na vida dele, que Deus confiou a ele. Ele entregou tudo a Deus. Ele se esvaziou de si. A palavra diz que Jesus Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. A glória que ele tinha, porque ele trouxe a glória do céu, mas ele se esvaziou, ele abriu mão. Né? E por que nós não podemos abrir mão? Nós queremos ser como Jesus. Nós dizemos que somos discípulos, mas nós não queremos passar por tudo que ele passou. Ele passou por dificuldades, nós também temos que passar. Jesus Cristo mesmo disse, né? Eu fui perseguido, vocês também serão. Eu passei por lutas, eu passei por aflições, vocês também passarão. Mas vocês vão vencer. Nós temos que ter bom ânimo. Cristo já nos disse que nós teríamos que ter bom ânimo. Por quê? Porque não seria fácil. Se fosse fácil, não precisaríamos coragem, não precisaríamos de ter ânimo, muito ânimo, né? Para vencer as provações, para vencer as guerras que esse mundo nos traz. Aqui não vai ser só facilidade, não. Se nós estamos vivendo uma vida de facilidade, né? Se tudo está assim, mil maravilhas, é porque algo não está, né, totalmente de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós vivermos a vontade de Deus, vai ter dificuldade, vai ter luta sim. Mas nós vamos ter força para vencer. Ele vai nos dar condições de vencer. Assim como Cristo venceu, nós poderemos vencer também. Nós temos que aqui levar a nossa cruz, levar até o final, como Jesus Cristo levou, né? A aceitar, né? Aceitar aquilo que vem para nós, pedir para que Deus nos dê condições de vencer tudo aqui, para que possamos receber aquilo que Ele tem para nós lá no final da linha, lá na chegada, porque é no final que nós recebemos a nossa recompensa, aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Não adianta nós queremos viver, né, da maneira que o mundo nos ensina, porque se nós vivermos assim, nós vamos estar abrindo mão da vontade do Pai para nós. Nós vamos estar abrindo mão daquilo que Ele tem para nós. Podemos ter a certeza disso, que se nós não tivermos renúncia, que se nós não olharmos para a palavra de Deus, se nós não analisarmos essa palavra e procurarmos fazer aquilo que a palavra nos pede, andar de acordo com essa palavra, né, ter uma vida de renúncia, nós vamos estar andando por esse caminho largo, por esse caminho de facilidades. Mas esse caminho não leva a Deus de jeito nenhum. Não adianta eu dizer que eu vivo do meu jeito, que eu quero ser feliz, viver a minha vida do meu jeito. Mas como é que eu vou fazer a vontade do Pai? Como é que eu vou deixar Ele conduzir a minha vida se eu estou fazendo tudo do jeito que eu quero? Se eu estou vivendo a minha vida da forma que eu quero, dizendo que a vida é minha? Paulo disse, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Ele disse, eu morri para o mundo, né? Já estou morto para esse mundo, já estou crucificado com Cristo. E é assim que nós temos que ser. Deixar, né, as nossas vontades para viver a vontade dele. Se nós quisermos andar realmente de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que ele nos pede, embora sejamos falhos, né? Embora sejamos totalmente
pecadores, cheios de erros, mas Ele nos dá graça, Ele nos sustenta. Se nós entregarmos tudo a Ele, se nós confiarmos tudo a Ele, se nós clamarmos pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas, pelo cuidado dEle, pela força que vem dEle, Ele vai nos ajudar com certeza a vencermos e nos fazer mais que vencedores, porque em Cristo a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores. E se nós somos mais que vencedores, nós temos condições de vencer, né, as dificuldades e chegar até onde o Pai preparou para cada um de nós. É isso que diz a palavra de Deus no livro segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, o versículo 13 diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É a palavra de Deus que diz que a porta ela é estreita quando nós queremos fazer a vontade de Deus, quando nós queremos andar, né, levar uma vida aqui indo em direção a Deus, em direção ao céu, né? É difícil, né? Tem tantos obstáculos, tem tantas dificuldades, né? Nós vivemos, cada dia nós passamos por um obstáculo, mas ali nós vamos vencendo. Ele vai nos dando graça para vencer. Ele vai olhando a nossa intenção, né? A intenção que nós temos de caminhar em direção a Ele, de encaminhar, né, em direção àquilo que Ele tem para nós, né? Enquanto nós formos por aquela porta larga, né, por aquela onde é tudo fácil, onde nós podemos viver tudo aquilo que aquela porta nos oferece, nos proporciona. Nós temos que ter a certeza, nós temos que saber que essa porta não leva à vida, essa porta leva à perdição. E quem é que quer se perder, não é? E quem é que quer chegar lá no final e saber que teve uma vida, que foi tudo perdido, que ali acabou, que vai só passar sofrimento? Porque aquele que for pela porta estreita vai viver uma eternidade de sofrimento. É isso que a palavra de Deus diz. Agora quem vai pela porta estreita vai ter uma vida de gozo, uma vida de felicidade, porque vai ter a eternidade com o Senhor. Ele prometeu, né? Ele prometeu que vai levar aqueles que andam com Ele, que andam em retidão, né, para o gozo dos céus, para uma vida, né, eterna de felicidade. Vamos passar aqui sim, vamos passar um tempo, né, de provação, mas no final vai valer muito a pena. O que importa é isso, é a eternidade. Onde é que nós vamos passar a eternidade? Na presença do Todo-Poderoso, vivendo tudo aquilo que Ele reservou para nós, ou se nós vamos perder tudo isso, ou se nós vamos, né, jogar fora essa oportunidade que nós temos através de Jesus Cristo, porque Ele veio aqui para nos dar essa oportunidade de vivermos depois uma vida eterna com Ele. Que nós possamos, né, dar, né, prioridade para isso, que nós possamos colocar isso em primeiro lugar nas nossas vidas, né, abrir mão muitas vezes das nossas vontades para vivermos a vontade dele, para viver os planos dele, os sonhos dele para nós. É isso que nós temos que pensar, porque aqui vai ser pouco tempo que nós vamos passar essa dificuldade, o sofrimento, mesmo que nós estamos andando, né, por essa porta estreita, mas depois vai valer muito a pena. É uma eternidade. Sabe o que é uma eternidade? É para sempre, 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 na presença do Todo-Poderoso, né? Vivendo aquilo que Ele tem para os seus, para aqueles que fizeram a sua vontade, né? Que renunciaram à sua própria carne, aos seus desejos, para viver a sua palavra, para fazer a sua vontade. Então que nós possamos analisar, né? Olhar qual é a porta que nós temos entrado, qual é a vida que nós temos vivido, refletir sobre isso e voltar, né? Voltar para o caminho, para esse caminho que leva ao Pai, para esse caminho que nos conduz a Ele, porque aqui nós estamos vivendo uma vida de preparação, nós estamos sendo preparados, né,
para que possamos desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, né? Que o Senhor possa, então, te abençoar grandemente, que Ele possa tocar, fazendo uma grande obra na sua vida, de acordo com a vontade dEle, que você possa ter força, ter condições, buscar nele aquilo que você precisa para trilhar o caminho que leva ao céu. Amém? Deus abençoe grandemente.